Essas investigações nós dividimos aí principalmente em 3 blocos já mencionados. Vacinas e joias, a Polícia Federal já concluiu os inquéritos respectivos. No caso das vacinas, há um desdobramento já solicitado à Suprema Corte para continuação em outra investigação própria, e agora focamos nossas energias na questão do golpe e da questão da BIM. E vejam que esses temas terminam se conectando, tanto da mencionada aqui espionagem clandestina, uso eventual que está em apuração, e eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre aquilo que estamos investigando, mas o que já veio a público é de extrema gravidade e apontam que, de fato, havia uma grande orquestração que, de alguma medida, tinha um foco principal, e isso a investigação está mostrando, dados públicos já apontam, para interferência no sistema democrático brasileiro. Então, bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. Provas novas contra Bolsonaro por golpe acabam de ser encontradas, diz a Polícia Federal. Os dados o incriminam muito mais e aumentam o número de indiciados. Essa informação está quentinha. A notícia sobre novas provas, porém, é a última que você vai ver no tópico da manchete principal de hoje do Primeiras Notícias, de que a Polícia Federal achou provas fortes contra Bolsonaro. Antes de chegar a essa notícia, vamos relembrar alguns fatos. A Polícia Federal e o Supremo dizem que a decisão do Tribunal de Contas da União enfraqueceu relativamente o caso das joias, porque decidiu que presidentes podem ficar com presentes. Apesar de Bolsonaro ter montado um mega esquema e usado até avião da presidência e funcionários do governo para ir vendê-las nos Estados Unidos, ainda assim o caso mudou de patamar, ficou enfraquecido. Eis que as autoridades decidiram fazer um pacotão nessa denúncia. Juntar tudo, juntar 5 crimes. Quais são esses crimes? São o caso dos cartões de vacinação falsificados, o caso das joias, o caso da tentativa de golpe, o caso da BIM paralela e o caso do bloqueio dos eleitores de Lula no segundo turno da eleição. Diante disso, Polícia Federal e Supremo pediram para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, segurar o indiciamento de Bolsonaro por joias e cartão de vacina, porque há mais 3 crimes graves para juntar ao que já foram divulgados. Também há uma preocupação das autoridades com o efeito que tornar o Bolsonaro réu neste momento, durante o processo eleitoral, pode ter. Não se sabe, é imprevisível. Pode afundá-lo ou pode dar ao bolsonarismo, à extrema-direita, uma mega vitória na eleição municipal, o que seria o pior dos cenários possíveis neste momento. O Bolsonaro está envolvido até o pescoço na BIM paralela e no bloqueio de eleitores de Lula pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição em 2022. E sobre golpe de Estado, a Polícia Federal acaba de achar provas que provam ainda mais o envolvimento dele e implicam mais pessoas que já estão sendo investigadas. Acabam de ser abertas várias investigações sobre mais envolvidos que não estavam implicados no 8 de janeiro, é o que você vai ver na matéria ao fim do primeiro bloco da edição de hoje. Como estamos em um período eleitoral e os processos de Bolsonaro só voltarão a andar após o segundo turno, que é agora no mês que vem, no final de outubro, todos os indiciamentos da Polícia Federal que faltam ficarão para novembro e seria tentativa de golpe, a BIM paralela e o caso da Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio dos eleitores de Lula. E o STF vai receber esse indiciamento da Polícia Federal no final de outubro, começo de novembro,
e vai enviar o material para a Procuradoria-Geral da República. Segundo as informações, o PGR vai denunciar Bolsonaro por 5 crimes: cartão e vacina, roubo de joias, tentativa de golpe, ABIN paralela e bloqueio de eleitores de Lula. Bolsonaro terá os processos aceitos pelo STF até dezembro e o julgamento começa após a volta do recesso do Judiciário em fevereiro. Mas o ex-presidente vai terminar 2024 como réu no Supremo Tribunal Federal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, a Controladoria Geral da União, já na etapa final das investigações contra Bolsonaro, pede a Alexandre de Moraes as provas usadas contra ele no caso das joias. O ministro-chefe da AGU, segundo notícia que acaba de sair, afirma que imagens, conversas e documentos que servem como prova contra Bolsonaro ainda não foram enviadas pela Polícia Federal e a CGU faz parte de todo esse processo contra ele. A CGU pediu ao Alexandre de Moraes o compartilhamento das provas e no documento a CGU pede acesso a áudios, mensagens, e-mails, fotos, vídeos encontrados nos celulares dos investigados. A petição é assinada pelo ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Ele alegou que o material ainda não foi enviado. Até o momento, esta controladoria recebeu apenas os autos, mas não recebeu as provas em si detalhadas. Ressalto que tais elementos de prova são imprescindíveis para a análise do caso. O Jair Bolsonaro e mais 11 aliados foram indiciados em julho no caso das joias. Muito bem. Aí, a gente tem uma questão para tratar rapidamente antes de prosseguir. E a prisão de Bolsonaro? O portal Metrópolis fez uma enquete que mostra aquilo que já se sabe. Está demorando muito para Bolsonaro ser preso? Resposta dos leitores. 77% diz que está assim. E 23% diz que ele não será preso. E o que é curioso é que entre os que dizem que Bolsonaro não será preso, existem muitos que querem que ele seja preso, mas ficam espalhando que ele não vai ser preso. Na verdade, isso é sempre bom a gente ter em mente. O que é que esse sujeito quer? Que digam que ele não vai ser preso. Esse é o melhor cenário para ele, tá? Porque anima a militância dele. Então, aí, um conselho aqui do Blog da Cidadania: você pode até achar que ele não vai ser preso, ou até achar que está demorando, mas não diga isso. Não diga, porque aí você ajuda a materializar um cenário que é improvável, mas que muda a situação política. Mas seja como for, o que a gente precisa entender é o seguinte: o sistema de justiça é algo que realmente as pessoas não entendem. Para a justiça ser justa, principalmente em casos que podem culminar com a prisão de alguém, ela precisa examinar tudo para não restar dúvida. O que você tem que pensar é o seguinte: hoje é o Bolsonaro que você quer ver preso. E se amanhã for o Lula de novo, ou for um amigo seu, ou for um filho seu, um parente, ou for até você mesmo, você vai querer que esse processo ande rapidinho, você seja jogado na cadeia rápido, porque todo mundo acha que você é culpado, ou você vai querer que haja uma investigação profunda, que você só seja jogado numa cadeia, como a cadeia brasileira, que é um inferno, se houver provas suficientes. Uma outra pergunta que eu te faço: você acha que o processo do Lula demorou muito ou pouco? E se você acha que demorou pouco, eu peço a você, eu nem vou te dizer nada, você pode fazer uma busca no Google para ver quanto tempo levou desde que o Lula foi denunciado até o momento que ele foi preso. Você vai me dizer: mas o Lula é inocente. Mas isso não vem ao caso, porque o processo penal é o mesmo, a ação penal é a mesma. E olha que contra o Lula foi considerada rápido. Se você quiser que eu te diga, eu vou te dizer e você pode comprovar. O Lula foi denunciado em 2017
e ele foi preso, em abril, ele foi denunciado, na verdade, na mídia em 2015 e ele foi preso em 2018. Então as denúncias, a fase de denúncias na mídia, que é a fase que está o Bolsonaro, até ele ser preso, demorou 3 anos, e dizem que foi muito rápido. Veja, o caso do Bolsonaro tem 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses. Então não está nada muito diferente. E denúncia é denúncia. Pode ser que uma seja verdadeira, outra seja falsa, mas o prazo de tramitação é o mesmo. Mas vamos em frente, vamos ver o que é que está acontecendo. Bom, o Bolsonaro pode ser responsabilizado em até 5 crimes, que eu já falei para você. Esse caso da PGR, de que devia deixar a denúncia do Bolsonaro para depois das eleições, muitos culparam exclusivamente o Procurador-Geral da República. Mas as informações que existem, as informações reais sobre esse caso, é de que essa visão do Procurador-Geral da República, ela é também a visão do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Eles acham que denunciar o Bolsonaro agora, ele virar réu agora, no meio da eleição, é algo imprevisível. Tem que denunciar e dane-se o resto. Não é bem assim, porque isso pode interferir no processo penal. Muito bem. Vacina, fake news, joias e mais, as investigações contra Bolsonaro. Você tem 2 eixos que já estão resolvidos. A venda de joias e a fraude na caderneta de vacinação de várias pessoas, da família do Bolsonaro e dele mesmo. Muito bem. Aí você tem vários componentes do caso da tentativa de golpe. E a tentativa de golpe ela é composta desses tópicos: interferência na PF, fake news e ameaças contra o STF, milícias digitais, vazamento de informações sigilosas, fake news, bom, aí a fake news sobre a vacina da Covid é outra coisa, e o 8 de janeiro. Então, a exceção disso aqui, fake news sobre a vacina, todo o resto diz respeito à tentativa de golpe, que é o 3º indiciamento do Bolsonaro pela PF. Então incitação ao 8 de janeiro, vazamento de informações sigilosas, milícias digitais, fake news e ameaças contra o STF e interferência na Polícia Federal. Muito bem. Aí você tem como 3º crime as blitz da Polícia Rodoviária Federal, que a PF já constatou e já terminou o inquérito dizendo que atrasaram os eleitores do Lula no 2º turno. Isso aqui vai ser denunciado pela Polícia Federal junto com a tentativa de golpe, mas é um crime à parte. E a investigação sobre a BIM paralela, que é considerada a mais grave, porque eles ainda estão terminando de investigar esse caso, porque apareceu um monte de elementos novos, tem gravação, tem muita coisa, e a BIM paralela está sendo considerada também como parte da tentativa de golpe, mas vai ser um indiciamento à parte. Só que tudo isso, esses 5 crimes, vão ser reunidos em um pacote só. A Polícia Federal, inclusive, já indiciou o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez pelo caso do bloqueio dos eleitores do Lula. Peculato, lavagem e associação criminosa são os crimes pelos quais o Bolsonaro foi indiciado, e a Polícia Federal ligou o Bolsonaro a um esquema para desviar já 6,8 milhões de joias. Ele já foi denunciado, e essa decisão do TCU sobre Lula beneficiou o Bolsonaro, no caso das joias, atrapalhou um pouco as coisas, e por conta de tudo isso a PGR avalia juntar todos os indiciamentos de Bolsonaro e apresentar uma única denúncia. Na verdade, esse é o caminho, já foi decidido, ele estava avaliando, agora já foi decidido, vai ser um pacotaço contra o Bolsonaro. Muito bem.
A Polícia Federal está prestes a indiciar Bolsonaro, Braga Neto e ex-ministros Ramagem, e foi dito que tudo isso seria feito na segunda quinzena deste mês, o inquérito que apura se houve articulação para um golpe de Estado, não é? E agora surge a informação de que a Polícia Federal apurou novos elementos e adia a conclusão do inquérito sobre suposto golpe de Estado. Documentos obtidos têm potencial para aumentar o número de indiciados, dizem fontes. E Bolsonaro é um dos investigados. A Polícia Federal analisa novos elementos encontrados na investigação que envolve o Bolsonaro por plano de golpe de Estado. A análise dos documentos deve adiar a conclusão do inquérito antes prevista para setembro. Atualmente, ao menos 20 pessoas são investigadas com encaminhamento para o indiciamento de pelo menos mais 10, entre elas o próprio Bolsonaro. Investigadores, no entanto, entendem que os documentos obtidos têm potencial para aumentar ainda mais esse número. A nova fase de investigação agora será colher novos depoimentos, tanto de pessoas que já estavam no radar da investigação, quanto de nomes recém-incluídos. A CNN apurou que o material encontrado corrobora o que já vem sendo investigado desde o começo do ano passado. Além de Bolsonaro, a PF também vai indiciar Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e generais. A Polícia Federal apurou que Bolsonaro chegou a discutir o conteúdo de uma minuta de golpe com assessores e pediu ajustes no documento. Nos diálogos captados pela investigação, Braga Neto xingou o então comandante do Exército, Freire Gomes, que resistia em aderir ao golpe. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que também deve ser indiciado pela investigação, e o general Heleno, ex-GSI, aparecem em gravação discutindo com Bolsonaro estratégia para mantê-lo no poder. Em fevereiro, Braga Neto e Heleno ficaram em silêncio e não depuseram a Polícia Federal. Ambos, no entanto, já negaram irregularidades. No mesmo dia, Bolsonaro também ficou em silêncio e alegou incompetência do STF em julgar o seu caso. Na semana seguinte, ele discursou em um evento em São Paulo e negou o golpe. Bom, o fato é que ele vai ter que responder por tudo isso, e se você não acredita, você tem todo o direito de não acreditar, mas de fato está sendo um longo processo, porque é tudo muito complicado, muito intrincado, muitos fatos novos, muitos envolvidos, mas eu garanto para você, você pode me cobrar do que eu estou dizendo, que ninguém leva uma investigação tão longe, movendo céus e terras, policiais viajando para fora do país, fazendo tudo que está sendo feito para não acontecer nada depois. Se você acha isso, você está muito enganado e isso vai ser provado. Eu sugiro, se alguém quiser, a minha sugestão é que fique com a cabeça aberta para esse caso e que não ajude o Bolsonaro a convencer as pessoas de que nada vai acontecer, porque essa é a tese dele. Bom, tem mais umas notícias aqui. O Silvio Almeida, a Procuradoria-Geral da República tende a ser favorável por manter o caso dele no STF. Para ele é algo bom. O processo não, porque para ele não convém que o processo vá para a primeira instância e se arraste, porque pode demorar 20 anos para terminar o processo. No Supremo vai terminar logo. Se ele for culpado, vai terminar logo, e se ele for inocente, vai terminar logo. Ele insiste na sua defesa e diz que não fez nada. E eu tenho pedido que as pessoas esperem a conclusão da investigação, porque esse caso não vai demorar tanto. E aí, se ele for considerado culpado, ele vai ser punido. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, e se ele foi inocente? Como é que faz aqueles que o condenaram antes de ele ser investigado? Enfraquecida, a esquerda tem chance de eleger prefeito em só 4 capitais. Veja bem, 4 capitais à esquerda e 21 capitais à direita e à extrema-direita. A esquerda precisa refletir sobre por que isso está acontecendo.
Eu tenho muitas teorias, mas é um assunto longo. Há que refletir. Nunes pode perder se ficar marcado como candidato de Bolsonaro. E, na verdade, ele está muito preocupado com isso. O Tarcísio quer que o Nunes se grude em Bolsonaro, mas o Nunes e as pesquisas dizem que o Bolsonaro tira voto aqui em São Paulo em vez de dar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.